Olá, pessoal, eu sou Juliana Pereda e a gente vai começar mais um Reunião de Pais. Então, se apruma aí na sua cadeira, aproveita, já compartilha no grupo de família, no grupo da igreja, para acompanhar mais essa conversa. Roda a vinheta. Muito bom. Hoje o convidado do Reunião de Pais não é um pai, ainda não, a gente ainda vai falar sobre isso, mas é um jovem, Ramiro Lourenço Neto, que tem 23 anos. O Ramiro é estudante de Direito, eu não sei se você é estudante ou bacharel, fiquei na dúvida, estudante de Direito da UMC e vocacionado na Diocese de Mogi das Cruzes, preparando-se para ingressar no seminário em 2026. Já sentiram que essa vai ser uma conversa profunda, né? E muito inspiradora para os jovens. Então, sem mais delongas, bem-vindo, Ramiro. Muito obrigado, Juliana, pelo convite. Para mim é muito gratificante vir aqui conversar. Me sinto muito honrado mesmo. Então, obrigado e espero que seja hoje uma conversa muito produtiva. É isso mesmo, tenho certeza que será, Ramiro. Então vamos começar pela sua infância, né? Você é jovem, sua infância não está tão longe assim. Conta pra gente como é que foi essa sua infância, a educação que você recebeu dos seus pais, essa sua formação. Bom, eu sou filho único, né? Então, sempre falo, o filho único ele tem alguns benefícios e também tudo é ônus e bônus. Uhum. Então, a cobrança é dobrada, mas o carinho, o afeto também sempre é dobrado. Então, uma coisa balança a outra. A educação que eu recebi dos meus pais sempre foi muito boa. Uhum. É um lar cristão, em que pese, mais para frente vou conseguir falar um pouco mais, nós nos afastamos um pouco da igreja quando jovem, mesmo sendo uma família católica, criada nesse âmbito católico, a gente acabou se afastando um pouco, mas sempre foi um lar cristão. Então, a educação que eu recebi sempre muito boa. Meu pai é bem aquele estereótipo de pai mesmo, então mais generalzão, mais firme. Uhum. E a mãe, bem o estereótipo de mãe também, né? Ainda mais filho único, sempre passando a mão na cabeça, com bastante... Aquela doçura aquela toda, doçura, né? de mãe que só a mãe tem, né? Uhum. Então, minha criação sempre foi bem assim, bem tranquila. Mas você não tem, assim, lembranças recorrentes, por exemplo, de ir à missa, de estar muito presente na igreja? Não, então... Minha família é católica, né? Tanto que... Meus avós. Tanto que, sobretudo, a minha família materna. Minha avó, de parte de mãe, ela mora aqui numa cidadezinha próxima, Biritiba-Mirim. Uhum. E a gente tem... Meu avô, na época, construiu uma capelinha de São João Batista. Tá. Isso há anos atrás, 60 anos atrás, bastante tempo. E por mais que eu tenha crescido lá, junto com a minha família, né? Minha mãe tem 8 irmãos, ela é a nona. Então, é aquilo, eu sou filho único, mas nunca senti falta de irmão, porque eu cresci com... Muitos primos, né? Muitos primos e 5 primos da mesma idade que eu. Nascemos todos juntos, foi uma leva. Tá. Então, nunca senti falta. Somos, no total, em 6. Um faleceu recentemente. Poxa. Mas vive no coração, sempre junto com a gente. E crescemos juntos, então nunca senti falta. Então, por mais que eu tenha crescido nesse ambiente muito católico, tudo, os meus pais me tiveram muito cedo, com 22 anos de idade. Uhum. E já entraram na loucura da vida adulta, de correr atrás, comprar casa. E acabaram deixando essa religiosidade de lado, né? Então, eu não cresci, não fiz catequese quando criança, não fiz os sacramentos quando criança, foi tudo seguindo, parece que é Deus mesmo que me chamou. Então, se hoje eu sou uma pessoa religiosa, é porque realmente Deus veio fazer isso na minha vida. Então, vivi toda a minha juventude fora da igreja. Tá. E assim foi seguindo. Sim. Né?
Ok, bom, a gente já vai contar logo mais a história da conversão, mas antes, eu abri um parênteses para algo que eu achei super inusitado na hora que você estava fazendo a sua bio, né, para a gente se preparar, que foi você falar da sua paixão pela escrita e pela literatura quando você era mais jovem, e um concurso de redações lá em 2016, né, no contexto das Olimpíadas, te fez carregar a tocha olímpica quando ela passou aqui pela cidade. Olha lá a foto do Ramiro. Eu nem acreditei que era o Ramiro nessa foto. Tava bem mais jovem, né? Olha lá o Ramiro com a tocha olímpica em 2016, gente. Conta essa história pra gente, Ramiro, antes da gente mergulhar nessa história de conversão. Bom, então, eu sempre gostei muito de ler, de escrever, sobretudo. Uhum. Sempre gostei muito de literatura. E em 2015, na verdade, um ano antes das Olimpíadas, houve um concurso que os patrocinadores oficiais da Olimpíada organizaram em algumas escolas, né? E a minha escola participou. O patrocinador era não sei Pode se falar, Coca-Cola? É Coca-Cola, é isso. Falamos. Então, a Coca-Cola organizou um concurso em que os jovens tinham que fazer uma redação falando sobre o esporte na sua vida e o que influenciava. Também gravar vídeos, né, fazer algumas outras coisas. E eu participei, enviei minha redação, enviei tudo o que tinha para mandar e fui selecionado, né? Na minha escola foram 3 pessoas selecionadas, tá, né? E aí eu fui selecionado para conduzir a tocha aqui em Mogi, aquele percurso perto da prefeitura até o shopping, que foi uns 500 metros. Uhum. Então foi um momento, acho, muito marcante. Que legal, né? E que reforçou o meu amor pela escrita, Sim. isso tudo. Você lembra mais ou menos, assim, o resuminho do que você escreveu sobre a importância do esporte na sua vida? Então entra também no meu contexto familiar, né? Esse mesmo sítio dos meus avós, tudo tem uma tradição que vem desde o meu avô, de todo sábado se reunir e jogar um futebol no campinho lá. Então, desde do meu avô, a gente foi crescendo. Cresci quando eu era criancinha, 4, 5 anos de idade. Minha vontade era, eu quero jogar. Eu ficava assistindo os tios. A vontade de todos os garotos, isso, né? Ficava aí meus primos, a gente vai jogar. E aí foi crescendo. Hoje, somos nós que organizamos, nós que jogamos. Que legal, né? Então a tradição se mantém. Se mantém, sim, isso. Da bola lá no futebol, no todo sítio. sábado sempre tem. Que legal, Ramiro, que legal. Então, você vê que são memórias que a gente guarda, né? Assim, é coisa para depois contar lá na frente. Agora, você se lembra nessa época quais eram os autores que você gostava de ler? E se isso mudou muito aí nesse curto período, né? Porque a gente está falando de menos de 10 anos, né? Bom, aí eu tinha 14, 15 anos de idade. Sim. E jovem gosta muito de ficção, então eu lia muita ficção, né? Sobretudo, Harry Potter é a minha saga favorita. Tá. Então, eu não digo nem, qual é o seu autor preferido? Não diria a J.K. Rowling, mas a obra é, sem dúvida, a minha favorita de todas. Sempre cresci lendo, porque é um universo fantástico que ela conseguiu criar, uma coisa que até hoje, nesses novos filmes que vem saindo, o universo continua intacto. Então, é a minha obra favorita. Mas Harry Potter, Percy Jackson, Senhor dos Anéis, todas essas ficções... Aventura, fantasia. Hoje eu mudei um pouco, então... Estou terminando o curso de Direito, então li muito sobre direito, os principais juristas, né? A gente até conversou, uma figura do direito civil, Ives Gandra, que é fantástico. Dr. Ives Gandra foi, inclusive, mencionado recentemente no episódio com o Dr. Fernando Magalhães. Quem puder assistir, não perde, porque foi uma conversa muito, muito interessante. Ele é um gênio. Então, os juristas... E hoje mais focado em religiosidade e história. Então, eu tenho um historiador que tem uma coletânea de livros sobre a história da igreja que é fantástica. Daniel Hobbes. É fantástica. Sim. Então, tenho lido e a leitura é muito fácil, muito agradável também. Sim. E alguns outros
diversos. Que... Olha quantas, a gente nem começou a falar de dica cultural e já tá falando de dica cultural, né? São fantásticos. Agora, o que você acha como um jovem, né? A produção vai colocar na tela uma reportagem e a gente tem noção disso porque a gente acompanha, né? O Brasil que lê menos. A pesquisa aponta a perda de quase 7 milhões de leitores em 4 anos, né? A gente tem um acesso hoje, né? Se a gente for pensar, na minha época de adolescência, era muito mais difícil ter acesso a conteúdos, né? Do que a sua geração. E a gente percebe um acesso mais facilitado à informação, ao conhecimento, e um crescimento, e uma inversão no crescimento desse hábito da leitura por parte dos jovens. Você, como jovem, como é que você se sente com índices como esse? Bom, é justamente isso, né? Hoje você tem um Kindle com uma infinidade de livros, acesso até gratuitos. Antigamente, né, ir para uma biblioteca, tinha que ter o livro lá, né? Tinha que pegar, tinha tempo para ir devolver, tudo. Hoje é muito mais fácil, mas parece que a gente prefere ficar rodando lá o Instagram, né, os outros aplicativos, a gente quer essa facilidade. E não que não seja bom também, as mídias sociais também trazem muitas coisas, mas a maioria é bobeira, é besteira, então você se perde. E né? uma grandíssima, na minha opinião, perda de tempo. Perda de porque, tempo. Porque às vezes nós mesmos, né, eu digo por mim, tá? Adulta, às vezes a gente entra, né, no Instagram, eu coloco limite de tempo para eu não me perder, mas assim, como ele nos pega, e assim, a pessoa estando atenta, ciente de que isso acaba sendo uma armadilha, às vezes a gente cai na armadilha, né, de ser consumido ali, entrar naquele mecanismo de dopamina, que o padre Paulo Ricardo fala muito disso, né, de recompensa, e que é interminável, né, e assim, sei lá, são 15 minutos, meia hora que você podia estar fazendo uma leitura, fazendo uma meditação, né. E é justamente isso, dopamina fácil, né, eu me incluo também, às vezes eu pego antes de dormir, tô no celular, quando eu vejo, nossa, tô meia hora aqui rolando, nem lembro os vídeos que eu vi, não foi nada produtivo, só coisa, só besteira mesmo, bobagem. E isso influencia muito na juventude, porque você vê cada vez mais uma juventude fácil de ser manipulada, né? Porque a leitura, ela traz muito senso crítico, né? Porque é uma fonte primária, né, o livro. Diferente de ver um podcast, de assistir um filme, isso passa por vários filtros, né? Então é um conhecimento bom que vai chegar em você, mas que já vem filtrado. Aqui eu tenho os meus filtros, você tem os seus filtros, e a gente passa o que veio. O livro, ele vem de um único filtro, que é o autor, então é uma fonte primária. Então isso te faz refletir, te faz raciocinar e te dá um senso crítico. E o senso crítico faz com que a população seja mais esperta, né? E que não seja enganada. Não seja fácil de ser manipulada. E hoje é triste ver a quantia de jovens que não tem informação por conta da falta de leitura. Exato. E assim, até mesmo para você elaborar uma redação, um pensamento, né? Se você não tem um arcabouço de ideias consistente, você não é capaz de participar de uma conversa com as suas ideias, enfim. Eu sempre falo isso em casa, eu tenho 2 filhas, né, que os livros, os autores dos livros são como se fossem seus amigos. E é uma assembleia de vozes que você pode evocar e trazer, e se você tem isso vivo na sua mente, isso vai impulsionando e vai dando recheio para os seus argumentos, né? Como é bom eu falar, às vezes, com São José Maria Escrivá, tá aqui o livrinho na minha frente, ou ter Santo Agostinho como meu amigo, né? E outros escritores que a gente lê, né? Religiosos, não religiosos. Então, jovens... parem para pensar sobre isso, né? Sobre a importância da gente ter a capacidade de ser independente nas nossas ideias, né?
É que aí você citou 2 grandes amigos, né? Mas não é legal a gente saber que a gente tem esses amigos, sim. né? O Santo Agostinho, se você lê uma obra dele, aí realmente vai a fundo, um gigante doutor da igreja. A gente precisa, assim, ler e reler e meditar, isso. Não é? Santo Tomás de Aquino, com também. A sua Suma Teológica, e assim, são pessoas que já passaram por aqui, né, e não estão fisicamente mais entre nós, mas olha como a gente faz essa comunhão espiritual com todos esses grandes pensadores, né? Eu prefiro 1000 vezes ser amiga de São José Maria Escrivá do que, sei lá, ser amiga do MC da vez. Exato. Não é? Exato. Tem muito mais a nos agregar, né? Acho que pensou um pouquinho mais, né? Um pouco mais, com certeza. Bom, Ramiro, então vamos agora mergulhar nessa pergunta que eu acho que é a pergunta mais comprida dessa conversa, porque assim, o Ramiro, ele está lá na paróquia Nossa Senhora do Socorro, que é uma paróquia que eu frequento também com a minha família, e assim, chama muito a atenção o fato dele ser um rapazinho jovem, né, estudante de direito, que teoricamente tem todo um direcionamento de carreira, né, secular, bem sucedido à sua frente. E que aí você começa a ver Ramiro lá nas missas, não só participando como acólito, que é um assistente ali, né, no serviço da Santa Missa, mas também com essa intenção de dar um passo além, né, de entrar para o seminário. Então, agora é a sua vez de contar essa história para nós. Bom, a história de conversão, né, geralmente sempre é única para cada pessoa. Cada um vive a conversão de uma forma que Deus se faz presente na vida de cada um de uma forma extraordinária e única, né? Como eu disse, eu venho de uma família católica, de raiz, bem católica mesmo, de missas dominicais, mas os meus pais, na juventude deles, quando me tiveram, né, eles acabaram se afastando, né, por conta do mundo, tudo. Então, não cresci indo à missa, não cresci fazendo catequese. Inclusive, os meus pais, quando foram me batizar, talvez por preguiça, por algo de ser mais rápido, mais fácil. Às vezes falta de conhecimento Falta mesmo. de conhecimento também. Eles encontraram uma paróquia que fazia o batismo sem o cursinho de batismo, então seriam batizados mais rápido, né? Tá. E me levaram para batizar lá, crentes de que era uma paróquia católica, mas não era católica, apostólica romana, mas na verdade uma seita, né, protestante, de uma igreja que se passa como católica, inclusive tem o nome de paróquia e nome de santo, né, que é a ICAB, né, Igreja Católica Apostólica Brasileira. Igreja Católica Apostólica Brasileira que não é católica. Não é católica Tá. E muito menos apostólica, né? Muito menos apostólica. Então, fui batizado lá, né? E segui minha vida. Você se lembra? Você era muito pequenininho? Não, era recém-nascido, Tá. né? E pelo menos isso foi no tempo certo, né? Mas tudo bem, acertaram o tempo. Foi fora da idade da razão, né? E bem, segui minha vida, fui crescendo, mas com os meus pais afastados, mas eu sentia dentro de mim aquela ânsia. Todo ser humano busca Deus, né? Todo ser humano busca Deus. Sim, a gente fala sempre aqui no podcast. A gente nasce com essa centelha. É para isso que o ser humano nasce. Sim. Né? É para isso que a gente nasce, para voltar para casa do Pai. Então, desde criança, parece que eu buscava Deus. Hoje, olhando para trás, eu consigo enxergar isso. Você consegue? De verdade? Hoje, olhando para trás, consigo. Vou até contar um pouco. Quando muito criança, eu não rezava, não tinha o hábito de rezar. Tá. Né? Rezar as orações. Falar com Deus, sim, isso meus pais sempre me ensinaram. Rezar à noite com seus pais. Vou rezar o Pai Nosso. Ou rezar pro anjo da guarda. No Ave Maria. Não sabia. Até porque a Ave Maria é uma história bacana, porque os meus pais, quando se afastaram do catolicismo, eles foram também na ânsia deles buscando Deus e acabaram indo para uma área mais protestante. Não que não firmaram também, né? Mas acabaram indo. E aí, aquela coisa, né?
católica idólatra, não pode adorar a Nossa Senhora. E eu recebi da minha avó um livrinho de orações quando criança. E nesse livrinho tinha a Ave Maria. E a oração que eu me interessei quando criança para rezar foi a Ave Maria. Né? Então, já veja, né? A graça da mãe já numa criança. Sim. A oração que eu falei, eu quero aprender a Ave Maria. Aí meus pais, não, mas a Ave Maria não. Desconversando. Tudo. E, enfim, isso é uma coisa que me marca bastante, porque eu vejo o carinho materno da mãe já intercedendo. E eu fui seguindo minha vida, longe da igreja. Meus pais não firmaram no protestantismo e entraram naquele limbo que é muito famoso, né? Creio em Deus, mas não preciso de religião, porque... A igreja sou eu. A igreja sou eu, e a religião é dos homens, Deus não quer aquilo. Sim. E cresci nesse ambiente. Com esse pensamento, assim, bem preconceituoso com relação à instituição igreja. A instituição igreja. Tá. Eu cresci nesse ambiente. Só então no ensino médio, quando eu comecei a estudar num colégio católico aqui de Mogi das Cruzes, né? O Instituto Dona Placidina. Instituto Dona Placidina, excelente escola. E hoje em dia eles colocam assim, colégio católico. Colégio católico. A gente tá vivendo esse movimento. Agora parece que tá mais católico do que na minha época. Sim. Mas para mim já deu um grande efeito. Porque lá tinham... Com as irmãs, isso. Porque lá tinha as missas, né? E eu não ia à missa. Às vezes eu ia na missa lá da igrejinha da minha avó, na festa de São João Batista, que era uma tradição, sempre ia. Como é que não ia, né? Então era uma festa familiar praticamente, então sempre ia. Mas não sabia rezar a missa, não sabia nada. E aí, nas missas do colégio, eu comecei a ver, e acho que esse foi o primeiro grande chamado de Deus na minha vida. Pela Eucaristia, eu não comungava, e eu comecei a ver meus amigos indo comungar, e eu comecei a sentir uma vontade. Eu falava, eu quero comungar, eu quero participar da Eucaristia. Nem sabia que era Eucaristia o nome. Eu falava, eu quero receber o pãozinho lá. Eu quero entrar nessa fila aí. Quero entrar nessa fila. E aí, isso começou a crescer em mim, e aí eu comentava com a minha família, tudo, e uma tia minha me falou, olha, vai abrir uma inscrição da catequese para o caminho neocatecumenal, que minha família faz parte do caminho neocatecumenal. Não sei se você conhece. Não conheço. É um itinerário catequético católico. Então, é um braço da Igreja Católica, mas uma coisa à parte. Então, é um itinerário catequético para a vida inteira, né? Tá. Então, como se fosse essa Famílias Novas, o RCC. Isso, é um grupo dentro um braço da Igreja Católica. E ela falou, vai abrir, você não quer participar? Eu falei, quero. E falei para meus pais, eu vou, lá na Igreja do Socorro. Por isso que eu participo na Igreja do Socorro. Ah, tá. Né? Então, isso já tem... Essa tia, então, é uma frequentadora da Igreja do Socorro? Não, ela faz parte do caminho lá de Salesópolis. Tá. E aí ela falou, vai abrir em Mogi, lá na Igreja do Socorro. Uhum. E eu falei, tá, eu quero ir. Então foi assim que você foi parar lá? Foi assim que eu fui parar lá. Tá. Isso tem do ensino médio, né? Deve ter uns 7 anos já, mais ou menos. E aí eu fui e falei para meus pais, eu quero ir. Aí meus pais falaram, tá bom, a gente leva você então. E me levaram, a gente chegou um pouco antes e ainda não tinha chego, as pessoas não estava aberta ainda a igreja. E aí eles ficaram comigo esperando. Quando chegaram, a catequista cumprimentou, falou, vocês não querem participar também? E aí, acho que foi esse um dos grandes chamados na vida dos meus pais também. Eles falaram, tá bom, vamos. E aí a gente começou a participar. Formou uma comunidade nisso e... Era para ser só você, arrastou todo mundo. Arrastou isso. E aí lá dentro, nos itinerários do caminho, eu fiz a minha comunhão, em que pese não sendo batizado, porque nós acreditávamos que eu era, e a gente falou isso para o padre. Nem me lembro o padre que era. Não era o padre Michel na época? Não. E não era o da paróquia, foi um padre que cuidava do caminho ali naquele momento. E ele falou, não, como que foi o rito? A gente falou, foi assim. Meus pais falaram, foi assim. Ele falou, então é válido. Mas não tinha um documento. Então eu fiz a minha comunhão lá,
porque eu já estudava, né? No Placidino, gostava bastante de aprender catequese. Então você fez a primeira comunhão nesse contexto, Isso, nesse contexto. com esse batismo inválido. Com esse batismo inválido, isso. Tá. E aí eu passei a comungar, tudo, e continuei indo. Só que eu me afastei de novo da igreja. Ai, Ramiro. Me afastei de juventude, aí comecei a faculdade, né, com 18 anos. Aí é aquela fase, Caiu, né? Aí você se perde nas coisas do mundo, então eu me afastei. Ia em bar, balada, faculdade, perdido. Uhum. Só que para os meus pais, então veja, eu fui um instrumento para levar os meus pais para a igreja e mais para frente meus pais foram instrumentos para me trazer. Tava tudo planejadinho, né? Isso é o agir de Deus. É. E os meus pais ficaram na igreja e começaram a participar da paróquia mesmo. Da vida. Fora do itinerário do caminho, mas na paróquia. E aí eles foram ficando, né? Enquanto eu estava fora. E aí veio realmente a grande chave da minha conversão, que é um enviado de Deus, que é o Padre Michel. Tá. Né? Ele veio para a paróquia e ele é o grande responsável por me apresentar verdadeiramente a Deus, para conhecer a minha vocação. Porque ele veio e aí se aproximou dos meus pais, se tornaram amigos, e ele falou, não, então vamos te batizar. Vamos fazer o seu batismo certo. Mas foi ele que acabou descobrindo que não era válido ou não? Não, aí nós contamos para ele, ele falou, não, talvez... Na dúvida. Na dúvida, e aí tem o batismo por condição, né? Que é o batismo que o padre fala, se não fores batizado, eu te batizo. Mas não é. Né? O meu batismo não era porque não é aceito. A igreja não aceita essa instituição. Então ele fez o meu batismo certo, fez a minha comunhão certa, e mais pra frente eu fiz também a minha crisma. Né? O meu batismo na solene vigília pascal, então foi muito marcante. Vamos mostrar as fotos. Acho que agora cabe mostrar essas fotos. Isso. Ó, produção, vamos mostrar a foto do batismo. Já a moção, já. Esse também é o batismo. O batismo tem vários sinais, né? Isso. Recebendo, né, a luz de Cristo. A luz de Cristo. Na solene vigília pascal. Então foi um batismo muito especial, né? Porque antigamente se faziam só, na igreja primitiva, se faziam os batismos só na Páscoa, né? Uhum. Então para mim foi muito marcante. Foi um momento muito marcante. E o crisma, o interessante do meu crisma... O crisma é emocionante, não é? O interessante do meu crisma é que a grande chave para finalizar a minha conversão foi após o crisma. Porque eu me batizei, mas eu também ainda não estava firme, enraizado na igreja. Tá. Né? Por mais que eu tenha me batizado, tinha aquela ânsia, eu não estava firme. Tanto que eu faltei no dia do meu crisma, que era para ser o dia do crisma correto. Eu não fui. Você faltou no dia do seu crisma? Faltei no dia do meu crisma, que ia ser no meio do ano, e eu só fui fazer depois no final do ano. Não fui no crisma, e ainda estava naquele vai, vem, né? Nossa, como Deus, como o Senhor é paciente com a gente, Ele é né? muito paciente, muito paciente. A gente parece que luta contra, né? Mas aí nesse meio, entre o meu batismo e o meu crisma, aí eu recebi, acho que aí é o chamado derradeiro de Deus. Tá. Teve uma campanha de orações na igreja que a gente sempre faz lá no Socorro, que é o Cerco de Jericó, né? E os meus pais já iam há uns anos, eu ia em uma missa ou outra, e aí nesse ano que eu fiz meu batismo, eu falei, eu vou participar dos 7 dias. E fui. Tava passando por alguns momentos de dúvidas, de problemas, né? No trabalho, enfim. E aí eu fui e comecei a rezar, né? Falava, Senhor, eu quero uma orientação. Eu quero que o Senhor me dê uma direção, me fale o que o Senhor quer de mim. Eu tô perdido e eu quero ouvir essa sua voz. Quero encontrar o meu lugar no seu serviço. E o evangelho desse dia, eu me lembro,
foi justamente o chamado de São Pedro, né? E era Jesus se aproximando da praia, chamando Pedro lá, largue as suas redes, né? E me siga. E aí no Evangelho fala, né, que Pedro largou imediatamente as redes. E a partir daquele momento seria pescador de homens. E falava imediatamente, a palavra imediatamente. E eu rezando ainda também, falei, Senhor, então me chame. E eu vou dizer sim imediatamente. No mesmo dia, no final da missa, o Padre Michel vem para mim e fala, no mesmo dia, sem saber de nada. Tá, isso tudo acontecendo com você no meu íntimo. Você no seu interior. No meu íntimo, nem para os meus pais, para nada, no meu íntimo. E ele vem para mim e fala, ele me chama de Neto, né? Neto, você não quer ser acólito? A gente está precisando de um jovem aqui para chamar outros jovens, porque a coordenadora, a pessoa que coordena hoje os acólitos, ela já é mais velha, não tem essa proximidade com jovens. Eu queria um jovem para coordenar, para servir. Eu falei, Deus, né? Eu acabei de falar com ele falando que eu ia dizer sim imediatamente, não posso nem negar, né? Exato. Já estava tudo combinado. Já estava tudo combinado. Né? Falei, tá bom, vou. No outro dia eu já fui servir. E a missa do cerco é um pouco diferente. Ela tem a bênção do Santíssimo. Eu não sabia nada, não sabia como funcionava a missa. Nossa, aí tem até as gravações, eu tirando o microfone errado, tudo. Normal. Os acólitos morrem de medo de fazer as coisas erradas. Mas eu fui seguindo. E aí foi o momento que realmente eu me encontrei e falei, não, é aqui, Deus me quer servindo. Claro, escorreguei outras vezes. Sim, nós escorregamos. E irá escorregar muitas outras, como todos nós. Mas esse é o momento que eu digo, foi o momento da minha conversão. Tá. E aí, no final do ano, eu já tinha servido com o bispo. Nesse dia, inclusive, eu estava servindo como acólito. Não, o Padre Michel, tô vendo, ele foi seu padrinho foi meu de padrinho, crisma. Isso, porque ele é o responsável da minha conversão. Uhum. Então, nada mais justo do que, e simbólico e correto, que ele fosse o meu padrinho, e ele aceitou com alegria. Eu sou muito grato ao Padre Michel. Sim. E ele foi meu padrinho e segue, nós sempre conversamos, tudo, ele me auxilia muito. Ele é seu amigão também, né? Sim, isso. E nesse dia eu tava servindo na missa como acólito. Né? Então, acho que... Você teve que fazer um corre ali. Retirar a veste e fazer o... E até o engraçado que o bispo falou, depois que ele me viu crismando, aí ele falou, eu ia perguntar mesmo se você já era crismado, porque eu não lembro de ter te crismado. E a memória de Dom Pedro... Como é que é isso? Eu não lembro, ele crisma centenas de pessoas. A memória de Dom Pedro é uma coisa fantástica, e ele tem uma memória... Assustadora. Tá. E ele falou pra mim, eu não lembro de ter te crismado, eu ia perguntar mesmo. E me crismou. Pronto, tá aí a resposta. E aí, na sequência de imagens, aí já é o Ramiro servindo, né? Isso. Olha aqui, numa missa campal, certo? Esse foi o Corpus Christi lá na paróquia, né? É uma paróquia muito movimentada. É uma paróquia agitadíssima, né? Isso. Então, é uma paróquia que vão nessas missas mais de 700 pessoas, sim, né? Sim, então... não, é emocionante. A gente já vai falar daqui a pouco sobre a Paróquia do Socorro. Tem mais uma foto aí. Aí o Ramiro já também no serviço da missa. Aí era um tempo de Páscoa. Sim. Agora, Ramiro, uma coisa é você dizer sim. Olha lá. Aí foi tempo de Páscoa, né? Jesus Cristo ressuscitado. Uma coisa é você dizer sim para o serviço de acólito. A vocação, né? Aqui, assim, então você estava querendo uma resposta, mas outra coisa é você... Querer ir pro seminário. Tá, isso aí é um outro salto. Isso. Que salto foi esse? Bom, aí esses que eu contei foram os grandes chamados na minha vida. Uhum. A vocação parece que é um chamado que não é extraordinário, assim. Deus não vai descer e falar, quero que você seja padre, quero que você seja sacerdote. Mas é no dia a dia. A vocação vem no dia a dia, vem no serviço do dia a dia, e parece que é uma admiração que vai surgindo. Então começou comigo, já nesse momento, eu já olhava e falava, nossa, imagina se isso fosse para mim. Eu comecei a pensar, e se isso daqui fosse para mim?
Mas foi uma coisa que foi crescendo dentro de mim. De eu pensar, talvez eu quisesse ser padre. E aí vai surgindo a admiração e a vontade. Então, cada dia, cada missa que você vai, aquilo começa a surgir. E começou internamente também. Eu não havia contado para ninguém. Comecei a pensar, nossa, talvez fosse algo que eu queira, talvez seja algo que eu queira. Você foi se apaixonando internamente, né? E pela missa, coisa toda. E aí eu já tinha conversado na oração, como eu disse, Senhor, me chame. E ele veio, me chamou, e eu fui crescendo, comecei a me apaixonar, até que um dia, aí eu criei coragem, comentei com a minha mãe, com meu pai, tava pensando nisso. Aí eles, mas como assim, né? Tipo, porque eu tô terminando a faculdade de Direito, já trabalhava nessa área desde o meu primeiro semestre, já tinha entrado no escritório, vivendo a minha vida, já estava bem lá, com um plano de carreira traçado, né, nessa área, dentro do escritório que eu estava. Mas aí eu comentei, e aí meus pais me apoiaram, né, com algumas dúvidas, assim, mas não colocaram tanta fé também nisso, né? Talvez fosse até só um pensamento. Mas continuou. Aquilo continuou, e aí eu resolvi conversar com o Padre Michel. Aí ele me apoiou, me incentivou, me auxiliou nesse discernimento, e aí ele falou, vai fazer os encontros, então. Até o bispo também, uma vez foi na paróquia, o padre comentou, falou, então vá fazer os encontros, né? E eu comecei a fazer os encontros, e aí nos encontros, Mas que encontros são esses? Os encontros vocacionais. A diocese, toda diocese, ela trabalha pelas vocações para ter os padres. É claro, a gente precisa, né? E aí eles organizam esses encontros vocacionais com jovens para discernir. É um trabalho de discernimento vocacional. Então lá vem seminaristas, vem padres, vem religiosos, que vão falando sobre a vida da vocação sacerdotal na diocese, como padre diocesano. Porque tem, lógico, nas congregações religiosas, o serviço vocacional dos sacerdotes religiosos. Então, vim trabalhando nisso, nesses encontros da diocese. E aí eu participei, entrei em agosto do ano passado, chegou no final do ano, é o momento de você dar a resposta, e a igreja também dá a resposta. Aí eu falei, eu estou terminando a faculdade de Direito, eu gostaria de encerrar esse ciclo também, e vou continuar no próximo ano. E continuo agora fazendo os encontros até o final desse ano, para aí sim, em 2026, se Deus quiser e se a igreja me admitir, entrar e começar o caminho dentro do seminário. Então a sua resposta foi adiada um pouquinho. Foi adiada um pouquinho, isso. Foi adiada um pouquinho. Mas é isso, a vocação, ela é algo que vai surgindo de uma forma mais ordinária, digamos assim, não algo extraordinário. Até porque o chamar de Deus já veio e vem para todo mundo. E aí a vocação é discernimento. Pode ser que seja, pode ser que não, né? Então tem todo seminário é um período ainda de discernimento, de maturação, né? De maturação, de aprendizado, claro. Então eu estou neste caminho de discernimento hoje, mas com muita vontade, sim, de ingressar e de, se Deus quiser, se for da vontade dele, porque a nossa vocação é fazer a vontade de Deus. A vocação primeira é ser santo, né? Sim. Então, se for da vontade de Deus, isso vai acontecer, né? Se não, também a gente segue confiando. Sim, mas é incrível a gente ver, acompanhar, né? Os jovens, a gente olha assim de uma forma mais ampla, os jovens querendo tomar um caminho totalmente diferente, né? E aí eu não tenho como não lembrar da abertura do The Chosen, não sei se você assistiu, mas a abertura, assim, é um monte de peixinho, tudo caminhando numa direção. E aí tem um peixinho que vai contra a corrente, né? Eu sinto que em alguns momentos é necessário essa coragem dos vocacionados, né? Para nadar contra a corrente, falar assim, olha, mundo, tem algo a mais que eu preciso fazer e que não é da minha vontade,
mas para que eu seja instrumento da vontade de Deus, né? E a gente precisa muito, né? A família é uma vocação, não é? Obviamente que na sua história não foi uma evolução linear, mas Deus estava presente em todos os momentos ali, né? E é o que eu disse, né? A princípio, eu fui instrumento para levar minha família para a igreja. Mas no futuro, a minha família foi o instrumento para me trazer de volta para a igreja. A família é a base, e sempre vai ser, Sim. né? E é da família que nascem as pessoas vocacionadas em todas as direções, né? A família é a igreja doméstica, né? Exato. Então, o pai tem a figura do sacerdote dentro da casa. O sacerdote, todos sabem, é Jesus, né? Sim. E o pai dentro da casa, ele tem essa figura. Olha essa autoridade. Que coisa linda, né? E a mãe já tem a mãe é a mãe, é o carinho materno de Maria também. Sim, então, a mãe tem que se inspirar em Maria. Isso, né? E essa é a igreja doméstica, que é muito importante. E a igreja é muito sábia, ela reconhece isso, inclusive a oração em família concede indulgências. Sim. Né? Então, a igreja reconhece essa importância. E é tão importante que na parte sacramental, a gente tem o matrimônio como um sacramento. Né? O matrimônio ele é sacramento na mesma proporção e importância que a ordem, né? Ou os demais sacramentos que a gente aprende na catequese. Então, olha a importância da família na vida das pessoas. Né? É das famílias que nascem as pessoas que vão ser agentes, instrumentos de Deus na sociedade secular, e também é da família que nascem os sacerdotes, as freiras, né, os vocacionados. Porque tudo... veja, ser padre não é um grau de honra. Claro que tem uma honra por conta do seu ministério. Então, lógico, é um ministério de entrega, né? Então, as pessoas olham com admiração. E tem que olhar mesmo, porque... E é referência de conduta, de várias coisas. Mas não é uma honra, tá no mesmo grau do matrimônio. Isso. Que ambos, na verdade, ambos são uma honra, né? Sim. Porque é a vocação individual de cada um, né? E a palavra padre também, eu acho importante reforçar, é pai, né? Então, é uma grande responsabilidade, né? Um padre que eu admiro muito também, e que está agora intercedendo por nós, Padre Pio, de Pietrelcina, que amava, né? Amou tanto Jesus neste mundo que recebeu as suas chagas, né? Por mais de 50 anos. Sim! Ele tinha muita preocupação com os seus filhos espirituais, né? Os seus direcionados, né? Ele fazia muito direção espiritual, atendia muitas confissões. Então, é uma grande responsabilidade mesmo, né? São Padre Pio, eu digo, ele é todos os santos, Deus levanta por algum motivo, né? E São Padre Pio, eu digo, ele é um exemplo de sacerdote. Para essa crise que nós temos hoje, é fácil de enxergar, uma crise entre os sacerdotes. Muitos padres perdidos na sua função de padre. São Padre Pio é um exemplo que Deus levantou para falar, isso é um padre. É um santo que, veja, não fez reformas, que não lutou. Talvez... na figura, no olhar mais simples de dizer, mais humano, não fez grandes coisas para a humanidade. Mas na humildade de sentar, atender confissões, celebrar a missa, celebrar os sacramentos, foi um grande homem e um santo com toda essa mística que ele tem, né? Mais um aí para servir de referência, hein, Ramiro? Isso, mais um, sim. Dizem que as pessoas que acompanhavam as missas de Padre Pio, que assim, era uma piedade admirável na hora da consagração eucarística, na hora de fazer aquela oração aos fiéis defuntos, ele ficava um tempão em silêncio. Porque passava no começo da missa tem a oração de coleta, né? Que a gente coleta as intenções. Dizem, né, que ele, na oração interna, ele passava todas as orações que tinham mandado para ele, os filhos espirituais, e fazia. E aí demora, né? É claro, né?
E mesmo para você lembrar todas as pessoas que já faleceram, eu acho que às vezes falta tempo, porque eu fico um pouco angustiada nessa hora, porque eu quero lembrar dos nomes, e às vezes não dá tempo de você falar mentalmente o nome de todos ali naquele momento, né? É uma piedade fantástica com relação à missa, que é o sacrifício ali relembrado, né? Todas as vezes, em todos os lugares do mundo. E né? a caridade, né? Ele fez o hospital lá. Sim. E caridade sempre em atenção aos pobres, ao cuidado com... Agora, você vê, né? O mundo anda perdido, mas nem tudo está perdido, eu sinto, né? Existe aí um movimento de retorno à igreja, né? Que eu acho bonito. Eu vou até ler porque são dados, né? Segundo dados do Anuário Pontifício de 2025, deste ano, e o Anuário Estatístico Eclesial de 2023, a população católica aumentou em 1,15% entre 22 e 23, passando para aproximadamente 1 bilhão e 390 milhões de fiéis. E o Brasil, ele conta desse volume com 183 milhões de católicos, representando 13% do total mundial, sendo o país, em números, é o maior número de católicos do mundo. Então, o Brasil, ele é um país católico, e a gente percebe esse movimento não só na nossa paróquia, que vamos combinar que é uma paróquia sempre muito lotada, né? A produção vai colocar na tela aí imagens da Paróquia do Socorro. Olha, o que é isso? Isso é uma oração do Pai Nosso. Né? Eu não sei se é numa igreja, numa missa de quarta-feira, me parece ser, né? Que é a quarta-feira da bênção. Tem uma outra imagem fora da igreja, uma linda foto da igreja à noite, em uma das procissões, provavelmente na Semana Santa. Da sexta, se eu não me engano. Né? Certamente o Ramiro tá em algum lugar aí. Sim. Qual é o pontinho ali na foto? Tô nos bastidores, né? Se não tá lá na frente, tá nos bastidores, enfim. Agora, o que você, um jovem, como você se sente toda vez que você vai à igreja, né, participar da missa ou servindo, quando você vê essa igreja lotada, hein? Olha, é muito lindo ver o povo voltando a Deus, né? Uhum. Então, mesmo numa sociedade, às vezes a gente olha e fala, nossa, a sociedade está perdida, o povo não tem mais temor a Deus, não tem amor, mas não, a sociedade não está perdida, aí tem todas essas pessoas aqui no nosso contexto diocesano, na nossa cidade, a gente vê que o povo busca Deus, o povo tem ido. Então não está perdido. E é muito lindo ouvir esses dados, né? O Brasil, o país com o maior número de católicos do mundo. A gente vê a grande relevância que isso tem. Sim. E eu estava refletindo esses tempos atrás e pensando, né? Eu acho que Maria tem uma grande importância nisso. Porque olhe para o Brasil e veja, a devoção mariana é muito grande. É mesmo. Nossa Senhora Aparecida, o povo é muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Tem evangélico, que às vezes não fala, mas que tem uma admiração por Nossa Senhora. Porque se você vai no santuário, você vê você sente a presença e a intercessão dela. E é uma santa tão acessível, né? A Maria ela é tão acessível que chega quebrada, né? Ela vem quebrada aos pescadores e aí começa a derramar suas graças. Então, eu acredito que isso do Brasil ser o país com o maior número de católicos tem grande influência da mãe, né? Sim. Grande influência de Maria. E não à toa o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida é o segundo maior templo mariano do mundo. Sim. Né? Então, em termos de grandeza, ele é até maior do que o Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Olha né? só. Né? Assim, em termos físicos, né? É gigantesco. Então, acho que tem grande relevância, grande importância e grande influência Sim. da mãe. Então, é muito bonito ver, sobretudo, a juventude. Sim. Hoje você vê quantos jovens
já não tem vergonha de dizer, não, eu sigo a Cristo. Exato. A gente, há não tantos anos atrás, assim, se a gente voltar, existia um certo receio de você se declarar de forma aberta, né? Não sou cristão católico, né? Hoje a gente não enxerga mais isso. Nas redes sociais o povo tem coragem de falar, não, eu Se sou católico, posicionar. vou à missa, né? Sigo a castidade. Né, o povo não tem mais essa vergonha, então é muito bonito ver. E os grandes influenciadores têm também grande relevância nisso, né? Então, aqui no Brasil, Frei Gilson, né, o Padre Paulo Ricardo, eles influenciam, não só eles, quantos outros, são né? Tantos, mas são outros. Dois nomes importantes, né, para destacar. Isso. E já vinha, isso começou com o Padre Marcelo Rossi, veio vindo, né? Então, é muito bonito ver a juventude participante, a juventude ativa na igreja, né? Isso é muito bacana mesmo. É isso. Agora, antes da gente dar a sequência, a produção vai colocar na tela mais um vídeo produzido pela Brasil Paralelo, que fala sobre essa influência dos jovens e como os jovens estão da geração Z, que eu acho que é exatamente a geração do Ramiro, nascidos entre 97 e 2012, que como que os jovens estão colaborando para que o cristianismo cresça e a fé aumente na nossa população. Assiste aí. Geração Z freia declínio religioso e surpreende analistas dos Estados Unidos. Uma pesquisa do Instituto Pew Research mostra que durante as últimas 3 décadas, ano após ano, menos americanos se identificavam com alguma fé, especialmente o cristianismo, enquanto o grupo dos sem religião crescia consistentemente. Agora, dados recentes sugerem uma possível reviravolta ou ao menos uma pausa nessa tendência. A pesquisa indica que nos últimos 5 anos, a proporção de americanos sem afiliação religiosa se estabilizou. Esta estagnação pode estar ligada à geração Z. Nascida entre 1997 e 2012, essa geração parece estar abandonando a religião em um ritmo mais lento que as anteriores. Uma análise da revista The Economist, baseado nos dados do Instituto Pew Research, indicou que os Zoomers são a única geração americana que atualmente não está diminuindo sua filiação religiosa. Não há uma explicação única para essa aparente mudança de curso, mas algumas hipóteses são exploradas. A geração Z relata níveis elevados de solidão e isolamento. Nesse contexto, a religião pode oferecer um espaço de comunidade, amizade e consolo. Relatos de jovens que voltaram a frequentar igrejas mencionam a busca por se sentirem menos perdidos ou por encontrarem um lugar onde são acolhidos. Para saber mais detalhes, acesse nosso site brasilparalelo.com.br. Esse foi o Resumo de Fé. Até amanhã. Muito bem, você falou de Nossa Senhora. E acho que eu gostaria de abrir um parênteses importante, que é algo que às vezes na escola a gente não aprende, né? O Brasil, o nome original é Terra de Santa Cruz. Então eu acho assim, o Brasil ele é o maior país católico, mas também por conta dessa herança, né, que veio de Portugal, uma terra muito cristã católica, que chegou aqui, primeiro ato institucional realizado no nosso país, quando os portugueses chegaram, foi uma Santa Missa. Que fez 500 anos, né? Que completou recentemente 500 anos. Isso. Olha que coisa... Estava em exposição aqui. Que lindo, né? Então, assim, existe uma vocação católica no nosso país e que muitos colégios, às vezes, deixam de ensinar nas apostilas, né, Ramiro? Sim. Ou, pior do que deixar de ensinar, é ensinar de forma errada. Exato, é distorcer essa realidade. E dizer, os jesuítas fizeram não sei o quê e não sei o quê. Não, você tem que olhar a importância, o carinho e a missão deles, né? Sim. A Constituição, a igreja tem uma grande relevância no cenário de fundar a instituição, a sociedade brasileira. Sim. E celebrar a missa. Aqui, o evangelizar. Né? Imagina, os índios, eles praticavam canibalismo naquela época. E olha que lindo. Eles participavam da missa. Sim, exato. Né? Eles não entendiam, mas participavam. Por quê? Todo ser, é o que a gente falou, porque todo ser nasce Deus. Com essa centelha, com essa semente de Deus isso, dentro, né? Isso. Padre Anchieta, se eu não me engano, ele foi um dos grandes defensores da propagação do próprio Tupi-Guarani
Você vê, né? É muito, às vezes, mentira que fala, né? Sobre os padres jesuítas. E esse grande defensor, um dos fundadores da cidade de São Paulo, que também é o nome de um apóstolo, Também. né? Se a gente for pensar, um dos grandes defensores e propagadores da língua tupi-guarani, Sim. que ele aprendeu e utilizava, né, para catequizar, para evangelizar os índios. Olha que coisa linda, Que né? lindo, né? Que são José de Anchieta, São Frei Galvão também, todos aqui. O Brasil levantou muitos santos, Sim. né? Levantou muitos santos. É um país muito católico. A Irmã Dulce. Irmã Dulce, São Frei Galvão, quantos, né? Padre Cícero, acho que lá no Nordeste. Isso, tem o Beato que viveu perto de nós aqui, né, em Poá, o Beato Padre Eustáquio, né? Não, esse eu não sabia. Morou aqui perto. Também jovens beatos brasileiros, como o Guido Scheffer. O Guido, a história de Guido é fantástica, carioca. Fantástica, e estava também no seminário, né, fazendo o trabalho para ser padre. Sim. E é lindo isso de ver. É lindo ver mesmo. A vocação brasileira, a vocação católica. Eu gosto, assim, às vezes a gente fala meio desanimado, né, desse mundo caído que a gente vive, mas como alegra o nosso coração da gente também ver esse outro lado, também. né, esse outro movimento. E né? é esse lado que temos que olhar. Né? Exato, para esse lado. Eu acho que é sempre assim, é nunca o copo meio vazio, é sempre o copo meio cheio. Né? Exato. O olhar cristão é um olhar ressignificador. Sim. Porque, veja, a cruz, né? A cruz chegou... falar cruz na época do Império Romano chegou a ser proibido, de tão sujo, de tão baixo que era aquilo. A morte na cruz era uma coisa horrível, que só as piores pessoas sofriam. E Cristo veio e ressignificou isso. Hoje a cruz, a gente olha e fala, nossa, que coisa linda, né? A cruz. Então o olhar cristão é esse olhar ressignificador. É o de amar a cruz, né? De amar a cruz. Uma coisa que era horrível, né? Sim. Sim, não, mudou toda a história da humanidade, né? Sim. Cristo, ele traça um paralelo e que divide tudo, né? Antes dele. E está sempre ressignificando. Cada missa que a gente participa, né? A forma de transmissão também ressignifica, né? A gente vê uma igreja caminhante, uma igreja que não se adequa, mas que veste como diz o catecismo, né? Veste uma roupagem para estar próxima do fiel e conseguir a evangelizar, né? Então é uma igreja também que se ressignifica e vai vivendo o anúncio, né? E importante, assim, sem perder os valores, né? Os pilares. Então a gente vê, mesmo dentro da igreja católica, né? Aquela missa que é uma missa mais animada, né, mais carismática, e também uma linha das pessoas que gostam mais tradicional, as missas tridentinas. Também. Você vê, tem missa para todo perfil de católico. Porque esse é o sentido da palavra católica, né? Nós somos uma diversidade dentro da unidade que é a igreja, então essa polarização que a gente vê, sobretudo agora com conclave, com essas coisas, isso é um perigo para a igreja, né? Dizer, sou conservador, eu sou progressista. Não, somos católicos, né? Somos católicos e devemos rezar. Devemos rezar e até passar a admirar o que há de diferente dentro da igreja. Acho que tudo tem a sua importância, e se está dentro da barca de Pedro, né, que é a barca de Nosso Senhor, então temos que viver juntos. Não, e pensa bem nos apóstolos, né, Ramiro? Era uma turma muito diferente, né? E assim, que errou muitas vezes. E que Pedro errou, assim, na derradeira hora de Cristo, ele negou Cristo. Não só ele, só tinha um apóstolo com Jesus. Só João ficou ali. Saiu todo mundo correndo com medo. Então, sempre um diferente do outro, tanto que a gente vê os ritos católicos diferentes, um que cada apóstolo foi seguindo,
Então, essa é a magia da Igreja Católica. Estamos todos, assim, literalmente, estamos todos nessa barca. E né? não podemos sair. Nesse mar revolto. Exato. E a gente precisa confiar. Né? Rezemos, oremos católicos pelo próximo sucessor de Pedro. E né? não pensemos em ideologia, pensemos que o Papa é aquele que nos confirma na fé. Então, vamos rezar para que ele seja um homem santo e que nos confirme, né? É isso, que assim seja. Bom, vamos lá agora para as reações aos posts de Instagram. A gente vai começar com um que você vai assistir na tela, que é um vídeo do Cardeal Sará, que inclusive está lá no conclave, falando sobre numa montagem, né, numa edição sobre o show da Lady Gaga. Dá uma olhada. A Lady Gaga é tudo pra mim. Ela me ajudou a me aceitar como eu sou. Nunca que eu poderia sair na rua vestido assim, me sentir livre, se não fosse pela Lady Gaga. Why the Western countries today are no believers, are less believers, because they are every time talking. They know no silence, and the faith is going down. Silence is really the moment where I construct myself as a human being related to God. And without God, without silence, we are lost. What are we doing here? In other words, what are our lives for? What kind of people are we called to be? The Western society seems to be lost. Because when we are cut from God, we are lost. It's like a tree without roots. It's like a river without a fountain. God is our fountain. If we are cut from God, we are lost. And God is silent. E aí, em contraponto, né, assim, para complementar essa visão do Cardeal Sará, a gente tem um post do padre José Eduardo, que é um padre que eu também admiro bastante, sigo, e que fala sobre a miséria humana. Na verdade, o resumo desse post é a miséria humana quando a gente vê shows como esse, né? Salvaguardadas o devido gosto que cada um tem por música e tudo mais, mas assim, pessoas assim fazendo sacrifícios que às vezes não se justificam, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no sacrifício de Cristo por todos nós, né? Para a remissão dos nossos pecados. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu acho que o Cardeal Sará fala muito bem nesse vídeo. E também o padre José Eduardo também complementa de uma forma fantástica, dizendo, né, às vezes a gente deposita a nossa esperança em algo que não vai nos retribuir. Não que, claro, eu gosto de um artista, então vá, assista o show, isso não há problema algum. Agora, pessoas que chegam a idolatrar, né? E que se perdem nessa vida de uma vida mundana, de prazeres, né? E perdições, chega a ser uma coisa muito ruim. E o Cardeal Sará fala uma coisa muito sábia, que é o silêncio, né? O silêncio é uma forma que nos faz olhar internamente e nos tratar. Estar disposto a ouvir a palavra de Deus. Inclusive trouxe um livro... Já emenda aí a sua dica cultural. Que é uma dica cultural, sim. Que é um livro As Exigências do Silêncio, né? Olha lá, mostra na tela. De Ansel Gunn. Não sei se a pronúncia é essa. Ele é alemão. Não saberia dizer. Ele é alemão. Se fosse inglês, eu poderia tentar te ajudar. Não sei, ele é alemão. É um monge beneditino. Tem lá suas controvérsias, mas é um livro muito sábio. Isso a obra dele é muito sábia. E trata justamente isso do silêncio como uma forma que os monges utilizaram para estarem dispostos ao agir de Deus. Porque a gente vive nesse mundo barulhento, né, cheio de loucuras, e às vezes a gente acaba seguindo esse fluxo, né, seguindo esse ritmo sem pensar. Então o silêncio é uma forma de se isolar, de refletir e, sobretudo,
deixar Deus agir em nós. Até nós católicos, às vezes vamos na igreja, sempre chegamos e vamos direto lá no Santíssimo, né? Esse é o certo. Vamos lá na capela, cumprimentar o dono da casa, né? E às vezes a gente para lá numa adoração, num momento do Santíssimo, e a gente reza, pede, agradece, pede perdão, fala. Quando Deus vai falar com a gente faz o sinal da cruz, vira as costas e vai embora. Não verdade. Não é assim? Então o silêncio é para isso. O silêncio é escutar Deus. Então parar no momento de oração, você não precisa falar, não precisa pensar, mas só contemplar. E aí Deus vai falando. Então o silêncio também é muito importante. Sim. Esse livro trata bem grande isso. remédio para as nossas perturbações. Isso. O silêncio. Olha, um desafio, hein? Para os Isso. tempos atuais, né, Ramiro? Muito. Bom, vamos lá para o segundo post, que é uma frase de Santo Agostinho, que eu já descobri que é que você gosta bastante de Santo Agostinho. Olha lá. Santo Agostinho. Porque nos fizestes para ti, e nosso coração está inquieto, enquanto não encontrar em ti descanso. É isso que nós trouxemos ao longo do podcast, né? O ser humano busca Deus e o coração fica inquieto mesmo, porque não encontrou. Santo Agostinho viveu isso na sua vida. Ele teve uma vida super... A vida dele é essa Ele caiu frase. na balada. Caiu na balada, sim. Literalmente. E viveu a esbórnia, viveu Sim. tudo. Mesmo já sendo um homem muito sábio, muito Os inteligente. prazeres mundanos. Diria muito inteligente, mas ainda não sábio. Porque a conversão dele trouxe a sabedoria, né? E aí ele se encontra com Deus e se torna essa pessoa que ele foi, né? Mas sabe que eu acho aí, aproveitando o podcast da família, que teve uma grande intercessora aí para Santo Agostinho, que foi a mãezinha dele, né? Isso. Então, Além de Nossa Senhora, Santa Mônica teve um papel fundamental. Terminei de ler um livro sobre Santa Mônica e Santa Mônica converteu, né, através de suas orações, não só o filho, Agostinho, mas o marido, que era muito longe de Deus, e a sogra. Pois é. Isso é porque a família é a base. Aí, né? de novo, tá né? aí, a família sendo a base. Santa Mônica tem o papel máximo na vida de Sim. Santo Agostinho. Porque se não fosse por ela, pelas orações, Suas lágrimas e orações. talvez não teríamos esse santo, esse doutor da igreja. E o que a igreja não perderia, né? Totalmente. Mas não só Santa Mônica e Santo Agostinho, mas você vê na vida de Santa Rita de Cássia, Sim. né, na vida de tantos santos que estão ali rezando, Sim. né, pela conversão. E a conversão é isso, é você rezar pela pessoa. Você não precisa ir lá com a Bíblia, com o catecismo e falar, é isso aqui que você tem que crer. Não, a maior forma de evangelizar é, claro, a oração, mas o testemunho de vida, né? São Francisco de Assis fala muito bem que talvez a única Bíblia que uma pessoa não crente vá ler seja a nossa vida, né? Então, viver o evangelho. Viver o evangelho em nossas vidas. Isso. É um pouco que a gente tenta fazer aqui nesse podcast, né? Isso. É mostrar através das pessoas que a gente traz como vale a pena a gente buscar. Mesmo sendo pecadores miseráveis como somos, né? Exato. E aí o último post é uma imagem recente, né? Que é uma imagem do funeral do Papa Francisco. E um exemplo de como a igreja une, né, as pessoas, a igreja católica, que é a igreja universal apostólica. E você estava aqui me falando de Santa Rita, de São Francisco, e eu fico pensando que alegria a gente poder ter tantos intercessores, né? Pessoas que já passaram por aqui, que amaram fervorosamente a Cristo e que deixam o seu legado. Isso é lindo. E se Deus quiser, mais um agora. Papa Francisco, esse homem sábio, caridoso, né? Que está tão próximo de todas as pessoas. É lindo ver, é isso, o amor de Cristo nos uniu. Uma igreja universal, verdadeiramente. Literalmente. Então você olha, aí está a igreja romana, mas também as igrejas orientais, todas juntas, rezando. Isso é a igreja católica, então é muito bonito de ver, foi uma missa linda.
Missa de hoje também, Sim. muito linda. Hoje, o dia da gravação, é o dia que iniciou o conclave, né? Com a missa pró-elegendo, né? Então, muito, muito, muito lindo mesmo. Muito bom. Agora, antes da gente partir para nossa chamada oral, eu vi que você tem mais 2 livros aí embaixo, do livro do silêncio. Isso. Então, vamos dar a dica cultural. Eu trouxe 2 livros muito, muito legais. Este daqui é um livro curto, são todos bem curtinhos. Tá aí mais um, né? São Paulo. Isso, São Paulo. De perseguidor a cristãos. O maior evangelizador, né? É. Então, aqui é justamente o caráter pastoral de São Paulo. Uhum. Então, aqui trata sobre as cartas de Paulo e o seu caráter pastoral na evangelização, ensinando como viver a comunidade católica, como viver nas igrejas. Então, é um livro muito, muito bacana mesmo de análise das cartas e dessa vida pastoral. E o outro é de um outro grande pastor. Este livro do Papa Francisco, eu acho muito lindo. É diferente desta autobiografia, o último que saiu dele. Esse aqui ele trata logo após a pandemia. Tá. Né? Então, é o nosso Papa da pandemia que viveu. Nossa, é aquela imagem pandemia. dele sozinho ali Isso. na praça, né? E ele traz justamente o esvaziamento da sociedade. Né? Então, como a gente se esvaziou. E na pandemia ele reflete muito sobre como a socialização é importante, estar em conjunto, estar junto. E aqui ele trata como superar esses desafios e trazendo para nossa vida. Então também é um livro muito, muito bacana e de um grande homem, que é o Papa Francisco, né? Um pastor de verdade, que traz muito o que Paulo diz aqui nas cartas, o caráter pastoral da igreja. Isso. Eu vou deixar o meu pequenininho aqui também, ó. Isso. Caminho de São José Maria Escrivá. Eu trouxe uma frase para ler para você do Caminho, que é a 790, que eu acho que combina com você. Não sei, vamos ver se você vai concordar. Sobre, cadê a 790? Aqui. Sobre evangelizar. Olha só. Você não desejaria gritar à juventude que fervilha à nossa volta: loucos, largai essas coisas mundanas que amesquinham o coração e muitas vezes o aviltam. Largai isso e vinde conosco atrás do amor? Olha só, né? Olha só que belezinha, Olha né? São José... Não dá vontade de sair gritando para todo mundo? Gente, larga isso. Vale a pena, não? E trazer a juventude, né? Isso. Eu gosto muito desses santos que são próximos à juventude. Uhum. Inclusive, também, além dos livros, eu queria fazer uma indicação de um filme. Um filme dividido em 2, de um santo, é o santo que eu mais sou devoto, que é São Felipe Neri. Não sei se você conhece. É aquele do coração que pegou fogo? Isso, Tá. São Felipe Neri é conhecido como o apóstolo de Roma. Porque, antes deixa eu falar o nome do filme, o filme é São Felipe Neri e Eu Prefiro o Paraíso. Eu Prefiro o Paraíso. Esse é o nome do filme. Isso, tem na Amazon, se eu não Tá. me engano. E ele é um santo conhecido como apóstolo de Roma, porque ele queria ser missionário, né? Ele já era um senhor, queria ser missionário, foi para Roma para encontrar Santo Inácio de Loyola, que Santo Inácio de Loyola viveu, Outro contemporâneo, Uhum. e era fundador dos jesuítas, e ele queria ser jesuíta para ir para as Índias, Uhum. evangelizar. Quando ele chegou em Roma, ele viu a igreja perdida em corrupção, muitas crianças largadas, passando fome, se roubavam, e ele falou, por que eu quero ir para tão longe se precisa de um missionário aqui, né? Um missionário aqui no centro da igreja. Então, é um santo reformador da igreja, um santo muito, muito importante, e mostra o caráter do missionário não é só ir para longe, mas fazer a missão Sim. próxima a você, né? É aquela grande frase que às vezes fala para os jovens, né? Às vezes o jovem quer mudar o mundo lá na África e não consegue mudar o mundo, sei lá, na esquina da casa Dentro dele. da casa, Ou dentro, né? não consegue arrumar o quarto dele, Isso. né? Então é uma bela reflexão, né? A gente muda o nosso mundo, né? No nosso alcance. Não adianta querer salvar, né? Todo mundo, as baleias, né? Não Isso. dá. Bom, agora a gente está encerrando com a chamada oral. Roda a vinheta.
Bom, você sabe que é a chamada oral, né? É papum. Então, Sim. assim, tem que ser rapidão. Eu falo a frase e você rebate com aquilo que você sentiu no seu coração. Vamos lá, Ramiro. Deus é... É tudo, né? É o centro. Família é... Família é a base. Uma figura da igreja que te inspira. São Felipe Neri. Nossa Senhora é... É o carinho maternal. Uma nota alta vai para o quê ou para quem? Acho que a nota alta vai justamente para os jovens que estão se aproximando a essa igreja jovem, né? Que temos hoje. E a nota baixa? A nota baixa acho que vai justamente para o que a gente trouxe das pessoas que estão vivendo idolatrias, né? Muito bom. E, por fim, uma lição de casa para os jovens como você que estão nos assistindo. Bom, a lição de casa acho que é justamente também o que a gente já falou do silêncio. Então, tentar viver o silêncio internamente em oração. Então, jovens, busquem também um momento de silêncio, de resguardo e de rezar para deixar que Deus haja em nós. Né? Deixa Deus sonhar em ti. É bem isso, né? E às vezes a gente precisa parar para ouvir, né? Se a gente está muito barulhento, a gente não ouve, não. Vai ouvir, né? Deus. Isso. Muito bom. Ramiro, obrigada pela partilha, por assim, dividir com a gente um pouquinho da sua vida, essa sua bela história de conversão, de volta à casa do Pai. Que Deus te abençoe nos seus caminhos aí que estão por vir. Bom, eu que agradeço o convite, para mim é uma honra ter vindo aqui, espero poder ter ajudado, passado alguma coisa do que eu sei e dizer também que eu aprendi muito, né? A gente quando fala, a gente aprende mais, Sim, né? Então, muito obrigado pelo convite. Que é isso, eu super que agradeço. E você que nos acompanhou até aqui, não deixa de encaminhar essa conversa do Ramiro para os jovens que você conhece. Olha só, a gente precisa se inspirar. Até a próxima reunião de pais. Tchauzinho.